Entrevista especial com o pastor Martim Alves no nosso Godcast. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, irmão Carlos Scarlac. Eu quero aqui trazer minha saudação aos nossos queridos irmãos e amigos internautas do Godcast, minha saudação com a paz do Senhor e dizer que é um prazer recebê-lo aqui para essa entrevista. Onde o senhor nasceu e como foi a sua infância? Eu sou sertanejo, nascido na região do Seridó do nosso estado, a 18 léguas ou 3 quilômetros da cidade de Caicó, num sítio chamado Sabugi, de uma família muito pobre. Morávamos numa casa de taipa, meu pai era caçador e agricultor, e nós vivemos um período muito difícil, 1958, uma seca enorme, e atravessamos momentos difíceis, falta d'água, falta do pão nosso de cada dia. Tivemos que vir morar em Caicó, e realmente foi em Caicó que nós começamos a frequentar a igreja 1960 com o pastor Raimundo Santana, e assim nós enfrentamos as durezas da vida no sertão potiguar, e graças a Deus, transcorrido esse tempo, nós estamos vivos, são e salvos, e agradecemos a Deus. Que memórias o senhor tem da infância? A minha infância foi muito difícil mesmo. A pobreza era enorme, mas mesmo assim nós éramos felizes. Brincávamos de peteca, brincávamos de cavalo de pau, cabo de vassoura. Criança feliz, alegre. Nós tínhamos pouco pão para nos alimentar naquela época, tudo muito difícil. Éramos pobres mesmo, de uma família muito pobre, mas Deus nos deu graça, nos sustentou, nos abençoou, e minha infância eu não tenho de que reclamar de tudo que passei, mas dou graças a Deus que foi na minha infância que fui para a igreja Assembleia de Deus. Lá participei da escola bíblica dominical como criança, no departamento infantil, e graças a Deus meu caráter foi formado na minha infância e na minha adolescência. Seus pais sempre primaram pela educação cristã? Exatamente. Primeiro, a formação cristã na Assembleia de Deus e a nossa formação cultural. Nós fomos estudar numa escola do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caicó, fizemos ali a cartilha, e o nome da minha cartilha era Upa Upa Cavalinho. Quando terminei a cartilha, fui estudar na escola do primeiro BEC, Batalhão de Engenharia de Construção, no grupo escolar Vila Gran Cabrita, e lá concluí o meu curso primário, da primeira à quinta série. E com alegria posso dizer, ganhei até um presente, porque passei em primeiro lugar na quinta série, já para enfrentar o curso ginasial naquela época. O senhor fez o ginasial em Caicó? O ginasial em Caicó também. Naquela época havia, vamos dizer assim, um pequeno vestibular para entrar no curso ginasial na escola estadual, e passamos, graças a Deus, 4 anos de curso ginasial, e graças a Deus, com muita dificuldade, trabalhei como empregado numa marcenaria, carregando pó de madeira, resto de madeira, para colocar no lixo. Trabalhei numa sapataria 5 anos para sobrevivência. Trabalhei na emergência também, naquela época, criança, adolescente, podia trabalhar, e eu saía na segunda-feira, lá para a cidade de Jardim de Piranhas, passava a semana todinha lá trabalhando na emergência para sustentação da família, porque a situação era muito difícil naquela época. Desde cedo o senhor procurou conciliar estudos, trabalho, com dedicação à obra de Deus? Exatamente. A minha formação cristã, assembleiana, foi tão boa porque, além do trabalho, vamos dizer assim, na minha adolescência, eu estudava e não perdia os trabalhos, culto matutino, escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto campal, saía até com uma lâmpada a gás, que naquele tempo não tinha energia elétrica disponível para nós, e tinha que levar a lâmpada a gás. O pastor Raimundo Santana nos convidava, e a gente andava 2, 3 quilômetros a pé
para realizar esse culto campal, culto público, evangelizando, pregando a palavra de Deus. E Deus muito abençoou que a igreja em Caicó cresceu substancialmente para a glória de Deus. Em 1964, inauguramos o primeiro templo da Assembleia de Deus em Caicó. Foi uma festa muito bonita. Naquela época eu tinha 11 anos de idade e dou graças a Deus porque em tudo nós fomos abençoados pelo Senhor. O seu primeiro pastor em Caicó é o mesmo que o senhor sucedeu na presidência estadual? Sim, perfeitamente. O pastor Raimundo Santana foi o meu primeiro pastor ali em Caicó. Ele pastoreou a igreja durante 11 anos e evangelizou toda a região do Seridó. E eu acompanhei bem de perto, andando até naqueles caminhões chamados Queixo Duro, naquela zona rural de Caicó, e nas cidades, São Fernando, Serra Negra, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Parelhas, Equador, São João do Sabugi, Ipueiras. Ali a gente andava evangelizando, distribuindo literatura, falando de Jesus Cristo e dou graças a Deus porque o Seridó foi alcançado por nós, adolescentes, jovens, e o pastor Santana, como nosso pastor, nos dando todo o estímulo para que nós pudéssemos evangelizar a região do Seridó. Até que ano a sua família permaneceu em Caicó? Eu permaneci até 1974. Em 1973, eu me incorporei no Exército Brasileiro, fiz curso de soldado, de cabo, e fiz um curso de informática também. Naquela época, como programador e operador. Tanto que, quando o primeiro BEC foi transferido para o Alto Amazonas, a cidade de Uaupés, que hoje é São Gabriel da Cachoeira, eu fui convidado pelo coronel, comandante do batalhão, para acompanhar, para exercer essa função lá em São Gabriel da Cachoeira, e passei lá quase 2 anos, plantei uma igreja Assembleia de Deus em São Gabriel da Cachoeira, evangelizando, construímos um templo lá, batizamos 42 novos irmãos naquela igreja, realizamos um casamento ali também, em tudo, foi tudo muito maravilhoso, Deus abençoou em tudo, e eu fiz concurso para sargento do Exército, e quando já estava para sair para a ESA, no Rio de Janeiro, para fazer o curso de sargento, foi nesse período que Deus me chamou para ter tempo integral na obra dele, uma vocação ministerial mesmo. E eu aceitei exatamente a vocação divina, pedi baixa do Exército e fiquei inteiramente à disposição de Deus na obra para trabalhar. Que outras experiências o senhor tem do período na Amazônia? Para mim foi uma experiência marcante. Até hoje não sai da minha memória tudo que passei por lá. Um momento muito difícil. Realmente, nós trabalhávamos enquanto militares na Perimetral Norte, o Exército é de Engenharia, e ali nós estávamos trabalhando e eu evangelizava também a cidade e até mesmo os indígenas, eles criam na palavra de Deus e nós enfrentamos dificuldades ali, não resta a menor dúvida. Eu solteiro ainda, muito jovem, pouca experiência também, claro, pela idade, mas mesmo assim, Deus me deu uma personalidade muito forte, tive que enfrentar oposições, perseguições até, mas graças a Deus saímos vitoriosos. Quando saímos de lá, em 1975, deixamos uma igreja bem firmada, doutrinariamente, uma igreja que tinha uma visão evangelística. E hoje, graças a Deus, a cidade cresceu muito, não é? E a igreja também lá está para a glória de Deus. As experiências do início do ministério pastoral têm ajudado o senhor nesse trabalho agora como presidente estadual? É verdade. Eu tive minha formação ministerial com o pastor Raimundo João de Santana, de saudosa memória, pastor Jessuí Lisboa Barreto, também de saudosa memória, pastor José Barreto de Oliveira, de saudosa memória também. Esses pastores foram importantes para mim, porque foram meus pastores. E outros pastores aqui no Rio Grande do Norte, como o pastor João Batista da Silva, em memória, e outros pastores também aqui do Rio Grande do Norte, que quando assumi a Assembleia de Deus em Equador em 1976, eles para mim foram referenciais para o meu ministério, e tive de acompanhar outros pastores pelo Brasil,
como o pastor Emiliano Ferreira da Costa, do Ceará, o pastor Rodrigo Santana da Bahia, o pastor José Amado, o pastor Zé Leôncio de Pernambuco, o pastor Petronio dos Santos, daqui da Paraíba, o pastor Túlio Barros, lá do Rio de Janeiro, o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos também. Tenho uma lembrança destes homens que marcaram minha vida, a minha história. O missionário Eurico Bergsten foi para mim um mestre também, os seus ensinamentos marcaram o meu ministério. Depois do início difícil, o senhor alcançou um emprego sendo aprovado em concurso para o Exército que lhe dava estabilidade. Como foi abrir mão dessa estabilidade? Realmente, eu estava no Exército Brasileiro, conforme já falei, já ia fazer o curso de sargento do Exército, e quando já está com as malas prontas lá de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, para viajar para Rio de Janeiro, foi que Deus me vocacionou. Foi uma visão, foi algo assim sobrenatural, minha vocação para o Santo Ministério com tempo integral, e eu fiquei muito duvidoso. Meu Deus, meu projeto de vida era ser militar e fazer carreira nas Forças Armadas. De repente, Deus me vocaciona para o Santo Ministério. Fiquei naquela dúvida, porém, orando e buscando ao Senhor, me veio ao coração: é melhor agradar a Deus do que aos homens. Foi uma renúncia minha, pedi baixa das Forças Armadas, foi indeferido o meu requerimento, o coronel comandante do batalhão indeferiu porque ele disse que eu era muito promissor para o Exército Brasileiro, mas mesmo assim eu tive que dar ouvidos à voz do meu comandante maior, que é Deus, e realmente consegui que ele deferisse pela segunda vez meu requerimento, e daí por diante fiquei à disposição de Deus para o que der e vier. Meu pai não gostou dessa atitude, alegou até que eu, sendo tão jovem, com todo um futuro pela frente, e eu tinha que enfrentar agora as dificuldades dentro do ministério. Mas mesmo assim, minha mãe, uma mulher muito crente, uma mulher muito dedicada à igreja, ela disse: meu filho, aceite a vocação de Deus para a sua vida, porque Deus está lhe chamando e certamente Ele vai cuidar de você até o fim. Foi uma decisão corajosa, difícil ter que fazer essa opção? Não resta a menor dúvida, era um momento muito difícil. Meu pai chegou até a dizer: você não vê esses pastores tudo andando a pé aí, passando necessidade? E realmente essa era a realidade. Um pastor chegava numa cidade do interior aqui, quando se sabia que era um pastor, havia uma certa resistência, não queriam nem alugar casas, não tinha salário e vivia pela fé. E eu tive que enfrentar este momento também. Fui designado para a cidade do Equador, e quando cheguei lá, a igreja não tinha uma receita para me sustentar. Vim aqui falar com o pastor João Batista, e o pastor João Batista me disse: olha, Deus que te chamou, que cuide de ti. E eu tive que enfrentar exatamente todas aquelas dificuldades. Muitas das vezes fiquei preso lá em Equador sem poder sair para nenhum lugar porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Era pastor também em Santana do Seridó, dava assistência lá à obra, e descia ali na estrada e seguia a pé para Santana do Seridó, levando muito sol, o calorzão do sertão aqui do Rio Grande do Norte, e às vezes chuvas também, chuva me pegava na estrada, mas mesmo assim fazia a obra de Deus com muita alegria, e Deus em tudo fez prosperar o meu ministério naquele momento tão difícil. Para a glória de Deus, em 1978 fui transferido para Santana do Matos, outro trabalho muito difícil também, enfrentamos ali dificuldades, mas em tudo fomos abençoados. Eu não tenho de que reclamar de Deus, porque nós começamos com muitas dificuldades mesmo, financeiras, dificuldade de expandir o Evangelho de Jesus Cristo, mas louva a Deus, porque Deus cuidou de nós em todos os momentos, porque Deus é Deus dos montes e dos vales. Ou seja, quando estamos bem, com saúde, um dinheirinho no bolso, Ele é o nosso Deus. Mas também quando estamos lá no profundo vale escuro, sem dinheiro e as despensas, sem os alimentos necessários, Deus também cuida da gente. É o que disse Jesus Cristo, que Deus cuida dos passarinhos e cuida do lírio dos campos, então Ele cuida da gente também. Como foi a sua primeira indicação para dirigir uma igreja? Foi aqui na convenção em janeiro de 1976. Eu cheguei aqui solteiro, já ministro do Evangelho,
pastor João Batista da Silva, o então pastor presidente da nossa igreja no estado do Rio Grande do Norte. Não havia nenhum obreiro, ministro, consagrado, solteiro aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas mesmo assim eu trazia minha carteirinha de ministro lá do Amazonas. Ele se reuniu aqui com a diretoria da convenção e fui recebido e tive o apoio de toda a diretoria, inclusive do pastor João Batista também, porque ele sabia minha origem lá de Caicó, e fui designado para a cidade de Equador. Muito difícil ali, não resta a menor dúvida, mas em tudo fomos abençoados ali. Evangelizamos todo o município, as comunidades rurais, levando a palavra de Deus, e tudo isso a pé. Nem uma bicicleta nós tínhamos, mas mesmo assim a gente enfrentou essas dificuldades e Deus nos abençoou quando saímos de Equador em 1978 para Santana do Matos. Deus nos abençoou. Foram 2 anos em Equador, 76 e 77. 78 fomos designados pela nossa convenção para Santana do Matos e Deus em tudo nos abençoou. Eu não tenho, nesses 49 anos de trajetória ministerial, como pastor à frente de igreja, eu não tenho de que reclamar de Deus. Sei o que é passar por dificuldades, atravessar avenidas estreitas na vida, noites escuras de dificuldades, mas sei que em todos os momentos Deus nunca me deixou só. Deus sempre me abençoou. Sua escolha como pastor foi histórica, pois o senhor ainda era solteiro, é isso? É verdade que, por tradição, aqui da nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, não se consagrava solteiro. Não, tinha que ser casado, esposa, filhos, claro, uma família, né? E eu cheguei aqui como ministro evangelista, né, consagrado, solteiro ainda, né? E houve uma reunião, nessa reunião foi decidido que haviam de me aceitar, receber como ministro e me designar para uma igreja também, né? E fui designado para a Assembleia de Deus em Equador, não tinha pastor, né? Eu cheguei lá, o pastor que tinha passado por lá já fazia aí uns 3, 4 anos, tinha começado a construção de um templo, as paredes, as portas e a cobertura, e eu tinha que fazer o acabamento, e, enfim, bancada, púlpito, e Deus nos abençoou que inauguramos, fizemos uma festa muito bonita, o pastor João Batista marcou presença ali, o pastor Raimundo João de Santana, o pastor Gessuí Barreto, e tantos outros pastores marcaram presença ali, caravanas vindas de Caicó, de Parelhas, de Campina Grande. Foi uma festa muito bonita e graças a Deus pelo trabalho hoje em Equador. Transcorre todo esse tempo, o trabalho está vivo, em pé, crescendo, um trabalho social de muita relevância, e eu dou graças a Deus porque Deus tem abençoado a sua obra ali na cidade de Equador. Ser pastor ainda solteiro lhe autoriza hoje a aconselhar os jovens diante do que o mundo oferece? Eu atravessei a década de 60, foi a década da revolução cultural, da revolução sexual, a gente sabe disso. Realmente foi um século, aliás, foi uma década de mudanças no mundo inteiro, né? Houve essa revolução cultural, sexual também, e a gente teve que enfrentar aquele momento enquanto adolescente, né? Entramos na década de 70, exatamente já com o mundo assim, com uma cultura pecaminosa já bastante avançada, mas mesmo assim, digo que Deus sempre me conservou em pureza, em santidade, porque nada melhor do que a gente andar diante de Deus e diante dos homens com a consciência em paz. Minha consciência, ela me fala alto, e eu tenho dito que o melhor travesseiro para se dormir é o travesseiro da consciência em paz. Até mesmo um suboficial do Exército, ele chegou a me dizer: eu só digo que você é crente mesmo, fiel, quando você estiver lá no Amazonas, na cidade, e você se manter puro, como você é aqui na cidade de Caicó. E fui para lá, passei quase 2 anos, e graças a Deus, mantive minha pureza moral, minha identidade cristã, evangélica, plantei uma igreja e Deus muito me abençoou. Hoje eu faço um histórico, uma retrospectiva, olhando no retrovisor da vida, eu só tenho que agradecer a Deus, porque
Foi a boa mão de Deus que me guardou. Então, ministrei para jovens, adolescentes, o que até hoje ainda falo, mostrando exatamente o que é ser um jovem cristão, um adolescente cristão, como se deve dedicar a Deus, porque Deus trabalha em favor daquele que lhe é fiel. Por quanto tempo o senhor foi pastor, ainda solteiro? Solteiro fui desde 1974 até 1977. Eu me casei em 77, em dezembro de 77, com a irmã Fátima, e durante todo esse tempo, solteiro, à frente de igreja, e sempre gozei de muito conceito da igreja, das autoridades presentes, e a ponto até de um dia o delegado de polícia me chamar à delegacia e dizer: pastor, eu gosto muito do senhor, do seu testemunho aqui na cidade, e tem uma coisa, se o senhor passar mais tempo aqui, o senhor vai ser o maior líder religioso aqui desta cidade. Né? E eu digo, graças a Deus que a gente estabelece bons relacionamentos, não somente com a igreja, mas com a sociedade, com as autoridades também. Esse é o nosso dever cristão. Quando o senhor conheceu a irmã Fátima? Realmente eu conheci a irmã Fátima numa vigília em 1967. Nós éramos adolescentes ainda, apenas nos conhecemos. Ela morava em Jardim do Seridó e eu em Caicó, certo? 1970, já com 16 anos, nós começamos a namorar, nós somos da mesma idade. A gente namorou 70, 71, praticamente 2 anos. Então, como eu tive que entrar para o Exército e para o Amazonas, ela morando aqui em Natal e eu em Caicó, a gente se distanciou e o namoro acabou-se. Em 1976, quando cheguei aqui para a convenção e assumi a igreja, a gente se encontrou novamente, já conhecia a família dela, né? A gente conversou sobre o casamento, né? E ela fazia a faculdade de odontologia naquele tempo, né? Faltava 2 anos, então nós conversamos bastante, e ela disse: olha, é o seguinte, está faltando 2 anos ainda para eu terminar meu curso de odontologia, né? Eu digo, tá certo, eu espero que você termine. Ela terminou no dia 13 de dezembro de 77, e no dia 23 nós nos casamos e fomos morar em Equador. E graças a Deus, são 45 anos de vida conjugal e posso dizer, somos bem casados e vivemos felizes. Pastor, já que estamos falando sobre família, qual a sua posição sobre o aborto? Nós somos terminantemente contra o aborto. Foi o próprio Deus quem falou: não matarás o inocente. A vida começa na concepção. Nós sabemos disso, a ciência comprova isso. E uma vez que houve exatamente o relacionamento sexual entre o marido e a mulher, já gera ali um filho, uma pessoa humana na concepção. É uma questão só de tempo e de nutrição para crescer, 9 meses, comumente no ventre materno, e é uma vida. Nós somos terminantemente contra o aborto, porque a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, Deus é quem dá a vida e somente Deus é quem pode tirá-la. Homem nenhum pode tirar a vida de um ser inocente no ventre materno. Até mesmo o suicídio somos contra, porque quando uma pessoa comete um suicídio, está se colocando no lugar de Deus, que é o autor da nossa vida. Somos terminantemente contra o aborto. Sobre o suicídio, como o senhor observa esse registro de alguns pastores que estão colocando fim às suas próprias vidas? Olha, a questão do suicídio tem N causas. E uma das causas é depressão. Depressão é uma doença, nós sabemos disto. Agora, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada muitos homens de Deus que passaram por este vale tão escuro chamado depressão, a ponto deles pedirem até a própria morte. Moisés, Elias, quer dizer, do profeta Jeremias também, e, enfim, muitos homens de Deus atravessaram esses momentos, mas nunca pensaram em cometer suicídio. Enquanto isso, há registros na Bíblia de homens que até conheciam a palavra de Deus e, no momento de desespero, de angústia, tiraram a sua própria vida. Ou seja, quando a pessoa chega a cometer um suicídio,
essa pessoa está vazia de Deus. Depois do município de Equador, qual foi o seu próximo destino pastoral? O próximo passo foi em 1984, o pastor João Gomes da Silva, então pastor da Assembleia de Deus em Mossoró, você conheceu bem. Ele me convidou para assumir a igreja na Serra do Mel. E, em obediência, eu aceitei o convite do pastor João Gomes. Tomei posse na Vila Guanabara, no dia 23 de fevereiro de 1984. E foi um culto muito bom. Naquele tempo, Serra do Mel não era cidade, era apenas um projeto do ex-governador Cortez Pereira para a cultura do caju. E lá nós fomos, 27 agrovilas, e nós estávamos abrindo o trabalho. Por sinal, até inauguramos o templo na Vila Sergipe. Durante 1 ano e 3 meses, ali passamos como pastor. Deus muito nos abençoou e quero apenas dizer que foi no dia da minha posse que Deus me falou que eu ia substituir o pastor João Gomes em Mossoró. E eu guardei comigo o que Deus me falou, porque é bom guardar em silêncio aquilo que Deus fala para nós, as promessas de Deus. Agora, quando se cumpre, aí a gente dá testemunho alto e bom som do que Deus prometeu e da sua fidelidade em cumprir. Então, depois de 1 ano e 3 meses na Serra do Mel, o pastor João Gomes me convidou para fazer parte da diretoria da igreja em Mossoró, e eu aceitei o convite dele em obediência, assumi a direção do colégio evangélico, criei a campanha evangelística Cristo Vive. Depois veio a década da colheita, nós criamos a Cruzada Mossoró para Cristo. Foi uma década muitíssimo abençoada, a igreja cresceu bastante, não é? E louva a Deus, porque o pastor João Gomes assumiu a Assembleia de Deus, a sua presidência no Rio Grande do Norte, no dia 23 de maio de 1993, e no dia 26 ele foi a Mossoró, e eu assumi a igreja em Mossoró, tendo o pastor Diomedes como primeiro vice-presidente, e graças a Deus trabalhou comigo 19 anos, e foi um amigo leal, fiel, como os demais membros da diretoria. Enfim, em Mossoró estabeleci bons relacionamentos, não somente com a liderança da igreja, do campo eclesiástico, bem como a sociedade, as autoridades, os empresários, políticos, jornalistas até. Quantas das vezes fui na Gazeta do Oeste, dar entrevista, e finalmente fui até convidado para ser candidato a prefeito de Mossoró, o que para mim foi assim até uma forma de me confrontar mesmo, porque quem me convidou disse que eu tinha bom conceito em Mossoró, que se fosse candidato possivelmente ganhasse, mas eu disse que minha vocação, minha chamada não era para o mundo político, e sim para servir a Deus na igreja. Quanto tempo o senhor permaneceu em Serra do Mel? Eu passei lá 1 ano e 3 meses, assumi no dia 23 de fevereiro de 1984, e entreguei mais ou menos no mês de julho de 85 ao pastor de saudosa memória, Francisco de Paiva Fonseca. Passei a direção para ele. Mas um momento também não tão fácil. Encontrei ali colonos passando até fome, necessidade naquela época, muito difícil. Quantas das vezes fizemos cestinhas básicas para levar para famílias na Serra do Mel. Naquele tempo não tinha asfalto como hoje tem. O nosso carro era uma Panorama da Fiat, e quantas das vezes naquela areia lá em cima da chão da serra ficava atolado. Até a irmã Fátima ia empurrar o carro também para a gente sair daquele momento difícil. Enfim, mas com alegria, sabe, irmão Carlos? Sempre com alegria fazendo a obra de Deus, sabendo para quem estávamos fazendo, para Deus nosso Senhor. Inauguramos o templo na Vila Sergipe. Foi um ano de bênçãos ali, sabe, de bênçãos. De dificuldades, claro, né? Mas em tudo fomos abençoados por Deus. O Senhor cuidou muito bem de nós ali, na Serra do Mel, ganhando almas para Jesus, doutrinando a igreja, construindo. E, enfim, hoje quando vejo Serra do Mel como cidade
E o trabalho hoje que nós temos ali, a Assembleia de Deus, com 33 congregações na Serra do Mel, isso me dá muita alegria. E um templo, o templo sede na Vila Rio Grande do Norte, que é um cartão postal para aquela cidade. Quando o senhor foi para a Serra do Mel, lá ainda não era município, não é isso? Não era município ainda, não tinha tido emancipação ainda política, era apenas a zona rural, pertencente a Mossoró, Areia Branca, Açu, Porto do Mangue ainda ali, ainda tinha uma parte, né? E nós estávamos ali presentes, 27 agrovilas ou vilas rurais, como a gente chama, cada vila com o nome de um estado do Brasil, né? A Vila Brasília era exatamente a sede ali, e a gente abrindo congregações ali. Eu substituí o pastor José Hermínio Pereira, que por sinal é seu tio, né? E foi algo maravilhoso. O primeiro pastor da Serra do Mel foi o pastor João Gomes da Silva. Foi o primeiro pastor da Serra do Mel. Depois veio o pastor José Hermínio e eu o substituí ali, pela graça de Deus, enquanto pastor na Serra do Mel, o pastor José Hermínio, coordenador da obra missionária na cidade de Mossoró, visitando todo o Oeste, o Seridó, o Vale do Açu. O pastor José Hermínio tem um serviço prestado na obra missionária muito relevante. Dá até para escrever um livro com a vocação que ele tem. Esse trabalho da cruzada e outras ações, o senhor comandou ainda como auxiliar do pastor João Gomes, não é isso? Sim, nós criamos a campanha evangelística Cristo Vive em 1985. Em 85, né? Fazia pouco tempo que eu tinha chegado para fazer parte da diretoria em Mossoró, né? E criamos a campanha Evangelho Cristo Vive, com muita dificuldade. Nós fizemos até uma campanha para a gente comprar os instrumentos, né? Teclado, bateria, guitarra, baixo, né? E graças a Deus, a primeira cruzada, a primeira campanha evangelística que fizemos foi na cidade de Governador de Serra Rosado, ainda com o pastor Demésio. Com o pastor Demésio, ele era pastor em Governador de Serra Rosado. Fomos fazer uma campanha lá, evangelística, Cristo Vive. Eu tinha aí cerca de 30 jovens que eram conselheiros. Durante a campanha eles distribuíam literatura. Na hora do apelo, convidavam as pessoas para aceitar a Jesus. Foi a primeira campanha evangelística fora de Mossoró. E naquela campanha nós ganhamos 126 almas para Jesus. Foi algo maravilhoso. Aí quando chegou a década de 90, a CGADB tomou uma decisão por iniciativa do saudoso pastor Valdir Bícego. Criou a Década da Colheita. Década da Colheita. Aí foi quando nós criamos a Cruzada Mossoró para Cristo, que até hoje está presente lá. Quanto tempo o senhor foi auxiliar do pastor João Gomes em Mossoró? De 1985 a 93. Em 85, entreguei a igreja em Serra do Mel, ao pastor Fonseca, vim para Mossoró, ao lado do pastor João Gomes, fazendo a obra de Deus, e trabalhei com ele até maio de 93, quando no dia 23 de maio ele assumiu aqui a presidência da nossa igreja, e no dia 26 eu assumi a igreja na cidade de Mossoró. Como foi o cumprimento da promessa de que o senhor iria para Mossoró? Deus falou para mim e eu guardei em silêncio. Guardei em silêncio. 1985, o pastor Fonseca me chamou, colocou a mão sobre o meu ombro e disse: se prepare para assumir a igreja de Mossoró. Aí eu disse: quem foi que lhe disse isso? Aí ele disse: foi Deus que me disse. Até disse para ele, como um amigo: se foi Deus que falou, então fique calado, não diga a ninguém não. Ele disse: está certo. E fiquei aguardando. 1988 chegou um convite muito bom para mim, para ir trabalhar no Amazonas, em Manaus. E eu fiquei naquela dúvida: meu Deus, esse convite chegou para mim, é muito honroso ir para Manaus, assumir um setor com 12 congregações, né? Seria uma promoção no meu ministério. Mas aí eu fui orar ao Senhor, e Deus me fez saber que a promessa dele estava de pé. De pé. E tive que esperar mais 5 anos, até 93. E quando chegou 93, a palavra de Deus se cumpriu. Eu assumi a Assembleia de Deus em Mossoró.
Qual foi o desafio, como foi assumir a igreja no segundo maior município do estado? É verdade, não foi tão fácil e não foi tão difícil. Eu tinha apenas 39 anos quando assumi a Assembleia de Deus em Mossoró. Mas já conhecia todos os membros da diretoria, já conhecia todos os membros do ministério local, já conhecia os obreiros do campo de Mossoró, os irmãos ali nas congregações, já tinha um bom relacionamento com eles, apenas dei continuidade ao trabalho, com temor e tremor, claro. Substituir o pastor João Gomes não foi fácil, mas tinha ao meu lado uma coluna muito forte, o pastor Diomedes Pereira Jacome, que para mim foi muito importante no meu ministério em Mossoró. Então, nós iniciamos com novos projetos da igreja, de expansão da obra de Deus, da expansão da missão transcultural também, e, enfim, tanto em termos de igreja, ganhando almas para Jesus, batizando, enviando missionários para as missões transculturais, construção de novos templos também. Por sinal, o templo sede, a história está no livro do pastor Francisco Vicente. Não foi fácil, 5 anos e 8 meses, e só tenho que agradecer a Deus, porque em tudo fomos abençoados. Foi um desafio? Foi, até por causa da minha idade, 39 anos, mas Deus usa meninos também, e louva a Deus porque Deus me ajudou durante 19 anos ali à frente da igreja de Mossoró. Pela graça de Deus, em tudo fomos abençoados. Inclusive, criamos aquela orquestra Verbos, né? Fizemos o aniversário do 6º ano na época, nós já estávamos ali com mais de 100 componentes na orquestra Verbos. Foi uma coisa assim maravilhosa, já no templo sede construído, inaugurado. Enfim, eu só tenho a dizer que abundantes bênçãos vieram sobre a nossa vida na Assembleia de Deus em Mossoró. E só estou aqui em Natal, na presidência, porque eu sou servo. E o bom servo é aquele a quem o seu Senhor diz, vai e ele vai, venha e ele vem, faça isso e ele o faz. Então, sou servo de Deus, à disposição de Deus. Como foi o projeto de construção do templo sede de Mossoró? Primeiro, nós construímos o Centro Clínico Evangélico em Mossoró, com 2 gabinetes odontológicos, gabinetes para médicos também, atende todas as comunidades dos paredões, barrocas, enfim, o Centro Clínico Evangélico, uma referência de obra social ali para a cidade de Mossoró. Chega 1996, adquirimos aquele terreno na leste-oeste, né? Compramos a prazo e fizemos o projeto arquitetônico, sondagem de solo, uma empresa foi fazer, o engenheiro fez o projeto de cálculos também, fizemos o lançamento da pedra fundamental no dia 27 de maio de 1997, foi uma festa muito bonita, 2.000 pessoas ali, no lançamento da pedra fundamental. E agora, eis a dificuldade. Como começar a construção? Colocamos um outdoor com a perspectiva do templo ali. Quem passava na leste-oeste via o outdoor, a perspectiva do templo. E os irmãos, muitos empresários, políticos até, me perguntavam, pastor, e aí a construção? Quando é que vai ser? Até que um domingo, no 2º domingo do mês de fevereiro de 98, eu fui orar. Passei uma tarde em oração, pedindo a Deus, Senhor, o projeto está no meu coração, foi o Senhor quem me deu, agora não temos recursos para isso, nem para começarmos. À noite fui para o culto, uma congregação, e de lá Deus usou uma irmã em profecia. Deus falou para mim, dizendo, meu servo, tenho ouvido as tuas orações, para os planos e projetos que tens para a minha obra, levantarei até ímpios para te ajudarem. Então, isso foi no domingo. Na segunda-feira, nós já começamos a construção, 5 anos e 8 meses, e digo para você, irmão Carlos Escarlate, que nunca faltou 1 centavo para a gente dar continuidade à obra. 5 anos e 8 meses. No dia 30 de novembro de 2003, nós inauguramos aquele templo, foi muita alegria, foi muita festa, para a glória do nome do Senhor Jesus.
Em algum momento em Mossoró, Deus lhe falou que o senhor assumiria a presidência no estado aqui em Natal? Olha, essa revelação eu tenho feito a poucas pessoas, mas aqui publicamente eu vou fazer. 15 dias após a minha posse em Mossoró, Deus me deu duas revelações que eu vinha para cá. Duas revelações. Primeira, eu vinha pilotando um avião de pequeno porte e aterrissava no aeroporto, e quando chegava no saguão do aeroporto, lá estava um comandante, vestido, fardado, com cap na cabeça, colocava a mão no meu ombro e dizia, estava naquele Boeing com os passageiros, e eu dizia, estou vendo, depois transporta ao seu destino final. E eu dizia, comandante, eu não sei pilotar Boeing. Ele disse, vá, quando chegar na cabine, você saberá todas as coisas. Em seguida, uma nova revelação de Deus, recebendo o comando de um grande exército. Recebi a espada naquele ato cerimonial de recebimento, e quando eu despertei, eu pensei, meu Deus, o que isso significa para mim? O que o Senhor quer falar isso comigo? E Deus me falou que eu ia receber uma responsabilidade muito maior. E para tanto, 18 anos depois, tudo se cumpriu. Porque Deus é fiel quando fala, Ele cumpre com a sua palavra. Como o senhor se portou em Mossoró depois de receber a profecia de que assumiria a presidência estadual? Eu nunca perdi o ânimo de trabalhar, também nunca coloquei minha visão em coisas grandes. Eu me acomodo muito às coisas humildes, pequenas. Para mim, Mossoró já era uma igreja de um porte muito grande para eu estar à frente. Mas dou graças a Deus porque 19 anos à frente da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró e região oeste do nosso estado, eu esperei com paciência no Senhor. Deus muito me abençoou ali em Mossoró. Agora, meu coração sempre no pensamento de produzir muito mais ainda para o reino de Deus. Ali na região, até porque eu sou sertanejo e a gente gosta muito do sertão, né? Viajar pelo sertão é uma coisa muito prazerosa, né? E estava muito satisfeito ali, até que chegou o momento de Deus me trazer para cá. E eu posso dizer um não para você, eu posso dizer um não para um amigo, para um companheiro, agora para Deus, eu não posso dizer um não para Deus. Dentro dos projetos dele, eu só tenho que dizer sim, Senhor, estou aqui, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Como foi suceder os pastores Santana e João Gomes? A responsabilidade é muito grande, até porque assumi aqui em Natal, no dia 10 de março de 2012, aos 58 anos de idade. E assumi a presidência da nossa igreja. O pastor João Batista, que foi pastor aqui 33 anos. Pastor João Gomes, 5 anos. Pastor Raimundo João de Santana, 13 anos. Não foi fácil substituir estes homens que deixaram um legado na história da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Mas mesmo assim, eu aceitei o convite de Deus para vir para cá. Já estamos no 12º ano aqui à frente da nossa igreja e digo, não tem nenhuma vaidade, apenas me sinto servo ainda a serviço do reino de Deus, conduzindo a obra de Deus dentro do padrão assembleano, tanto na questão da pregação do Santo Evangelho, da sã doutrina e dentro da nossa identidade assembleana, conforme nossos pioneiros nos legaram todas estas coisas. E não posso abrir mão, mesmo diante desses dias pós-modernos, quando a sociedade tem mudado o pensamento, as filosofias e ideologias hoje muito presentes aí, e todas elas contrariam a doutrina bíblica, a nossa cultura judaico-cristã, mas mesmo assim, nós mantemos ainda o perfil assembleano no estado do Rio Grande do Norte. O fato de o senhor ter vindo do interior gerou alguma dificuldade no início aqui na capital? Nós chegamos aqui, conhecíamos alguns obreiros aqui da capital. Não todos, mas fui muito bem recebido aqui. A minha posse deu-se lá no ginásio Nélio Dias
um ginásio que comporta 5.000 pessoas. Foi uma noite marcante, histórica, e dou graças a Deus, porque os pastores, os obreiros, enfim, me receberam muito bem, as famílias, a liderança da igreja, e louvo a Deus, porque nesses quase 12 anos à frente da nossa igreja, tenho recebido apoio aqui. Eu sei que não é 100%, a gente sabe disso, nem Jesus Cristo teve apoio 100% daqueles que o seguiram. Um o traiu, o outro o negou, mas mesmo assim, são dificuldades que nós enfrentamos no ministério, mas digo, a Assembleia de Deus em Natal, ela está firme nos ensinamentos dos nossos pioneiros, na sã doutrina, pregamos o santo evangelho de Jesus Cristo, e a nossa luta tem que ser manter a identidade da nossa igreja, ou seja, nossos bons usos e costumes diante de um mundo tão relativista como nós vivemos. Um mundo relativista, hedonista, individualista, os pensamentos hoje são contrários à doutrina, ao modo de viver do cristão, mas mesmo assim, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os nossos pioneiros nos legaram, nós estamos mantendo, e dou graças a Deus que eu posso contar aqui com um contingente de homens e mulheres fiéis e obedientes à palavra de Deus. Qual a posição do senhor como pastor diante de temas polêmicos como o feminismo, a ideologia de gênero nas escolas e outras questões? A igreja, desde a sua fundação, Jesus Cristo disse para Pedro, diante da verdade explícita por ele, de que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus Cristo disse, sobre esta verdade, este fundamento, esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São 20 séculos, 2000 anos passados, e a igreja continua a sua marcha. Hoje estamos vivendo num mundo onde as ideologias, as filosofias, o modo de pensar das pessoas tem transformado a sociedade. E nós, enquanto igreja, temos que manter a nossa identidade doutrinária. A sã doutrina, ela deve ser pregada, anunciada, custe o que custar. Pode custar prisão, pode custar tortura, pode custar até a própria morte. Nós temos que enfrentar. Hoje nós temos esses movimentos ativistas na nossa sociedade que são verdadeiros desafios para a igreja. Mas nós não estamos amedrontados, não vamos sair da linha de frente de batalha, porque para isso nós fomos chamados. Somos soldados corajosos e quem está à nossa frente é o comandante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles hão de saber que houve um profeta no meio deles. O senhor disse que foi convidado em Mossoró a disputar a prefeitura municipal. Poderia nos revelar quem fez o convite? Eu não quero citar nomes aqui para não haver comprometimento, mas foi um grupo de empresários ligados à área política, partidária, né? Foram ao meu gabinete me convidar e eu disse, olha, vocês estão procurando a pessoa errada. Eu não tenho vocação para a vida pública, não. Ser político, aliás, para me filiar a um partido e me candidatar, porque político, enquanto cidadão, todos nós somos, não é? Mas não tem essa vocação, não. Minha vocação é eclesiástica, Deus me chamou para isso. Não, pastor, a gente sabe, o senhor pode exercer seu ministério pastoral, como vem, mas o senhor tem uma visão administrativa muito boa, a gente tem acompanhado o quanto o senhor tem investido aqui em Mossoró, construção de novos templos, a igreja tem crescido. O senhor, sendo nosso candidato e assumindo a prefeitura de Mossoró, automaticamente o senhor pode contribuir muito mais ainda para o crescimento da igreja. Eu digo, não, você não pode servir a dois senhores. Então eu quero servir só ao Senhor Jesus Cristo, ficar como pastor da igreja. E assim eles aceitaram, saíram de bom grado, fiz uma oração por eles e os despedi. Pastor, pessoalmente o senhor descartou entrar na vida político-partidária. Mas qual a sua posição em relação à política e à igreja? Olha, eu acredito que a igreja não deve ter posicionamento político. É uma instituição divina, a igreja, foi Deus quem instituiu, Jesus Cristo, nosso Senhor,
e nós somos, na verdade, apartidários. Agora, defendemos os princípios estabelecidos por Deus, porque o que Deus falou na sua palavra, a Bíblia Sagrada, tudo nós temos como verdade pura e não podemos, de forma alguma, retroceder. Nós sabemos que há partidos políticos que defendem os valores da família, os valores sociais, os princípios judaico-cristãos, tudo isso, e nós defendemos também. Agora, quem está contra tudo isso, automaticamente a igreja tem sua posição. Nós não concordamos. Como, por exemplo, o aborto. Aborto é Deus quem dá a vida e só Ele quem pode tirá-la. Nós não concordamos com a ideologia de gênero. A Bíblia Sagrada diz que macho e fêmea Deus os criou, homem e mulher. Não concordamos com o casamento homoafetivo. Não, porque o casamento foi realizado por Deus entre um homem e uma mulher. E disse Deus, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Aliás, a raça humana ela descende de um único casal, Adão e Eva, todos nós. E de forma que, ante esses ataques que a igreja vem sofrendo, nós temos que manter posição e defendermos terminantemente o que Deus estabeleceu na sua palavra como princípios e valores para que nós observemos. O senhor foi pioneiro em Mossoró e aqui em Natal continua investindo em comunicação. Qual a sua visão diante das plataformas virtuais? Lá em Mossoró, nós fizemos um contrato com a TV Ponta Negra. Nós tínhamos o programa Vida Abundante na TV Ponta Negra. Né? Na rádio também, nós tínhamos um programa de rádio, né, que foi muito útil. Quando o Dr. Milton Marques criou a TCM, né, nos ofereceu um canal. Eu disse, Dr. Milton, vamos aguardar o momento certo, nós vamos fazer um investimento nessa área tecnológica, né, e vamos ocupar. Né? E ele disse, está certo, pastor, está à sua disposição. E eu dou graças a Deus porque quando saí lá, o pastor Miranda assumiu, né, e fez um investimento muito grande, adquiriu a Rádio Libertadora, né, e também utilizou o canal que estava disponível para nós. E graças a Deus porque ele tem investido com a igreja nessa área de comunicação e dou graças a Deus porque a Assembleia de Deus hoje, em Mossoró, tem uma emissora de rádio 24 horas no ar, tem a transmissão também pela televisão, enfim, um trabalho muitíssimo abençoado. Mas as bases foram montadas desde o pastor Manuel Nunes da Paz, que já tinha um programa na Rádio Tapuio de Mossoró. Né? Depois nós demos continuidade, o pastor João Gomes da Silva, a minha pessoa também, até com o programa aqui na TV Ponta Negra, Vida Abundante, enfim, sempre investimos nesta área de comunicação, porque o Evangelho deve ser expandido por todos os meios. Hoje temos as mídias sociais disponíveis e os nossos cultos são transmitidos através das mídias sociais, o YouTube, Instagram, Facebook, enfim, o Evangelho deve ser levado a toda criatura e a nova tecnologia nos dá toda essa condição para a gente levar o Evangelho o mais distante possível. Pastor Martim, agradeço a sua participação no Godcast e gostaria que o senhor encerrasse nos deixando uma reflexão. Eu gostaria de dizer para todos os nossos internautas que nós, enquanto igreja, devemos primar por aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Você pense, reflita, veja como está a sua vida diante de Deus, porque nada melhor do que a gente andar diante de Deus em obediência aos seus mandamentos, à sua palavra, à sua doutrina que traz saúde para a nossa alma. Nos momentos difíceis da vida, devemos nos achegar mais e mais a Deus, porque Ele é santo, Ele é Pai, Ele cuida muito bem dos seus filhos, conforme disse o salmista Davi, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quero agradecer ao nosso jornalista, irmão Carlos Escarlac, por ter vindo aqui fazer essa entrevista. Nossa gratidão, Carlos, que Deus recompense o teu feito. E você que ainda não é crente, não é salvo em Jesus Cristo,
fica aqui a minha mensagem. Venha para Jesus, entregue a sua vida enquanto é tempo. O momento nos convida para isso. Por quê? Porque os sinais prenunciados pelo Senhor Jesus, no que tange ao seu retorno, nós estamos vendo se cumprindo em nossos dias. Então, antes que a porta se feche, vamos entrar na arca, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.